Pessoal, assim, ó, Titãs, essa semana eles se superaram. Eu tinha feito uma promessa pra mim mesmo que eu não iria fazer outro vídeo de Titãs até chegar ao final dessa primeira parte. Mas eu não consegui. Porque esse episódio, ele conseguiu superar tudo que se pudesse imaginar que poderia acontecer nessa série. Eu não consigo entender Titãs. Assim, ó, eu tento querer entender. Eu realmente quero gostar. Todo santo vídeo eu falo isso. Mas aí eles chegam e nesse episódio, eles fazem coisas completamente absurdas e sem sentido que nos fazem ficar loucos com o que tá acontecendo. E nesse episódio, olha, eu acho que fazia muito tempo que eles não faziam um negócio tão absurdo. E tudo isso envolve zumbis e Deathstroke. Deathstroke. O que estão fazendo com você, Deathstroke? Então assim, ó, vou comentar tudo desse episódio 4, porque acredite, tem coisas boas nesse episódio. Titãs tem os seus momentos também. Então roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E beleza, dado nosso recado, vamos começar a falar aqui de Titãs. Esse episódio 4 da 4ª temporada, cara, eu realmente tava me surpreendendo com ele. Eu tava mais ou menos ali na metade do episódio, e eu tava pensando pra mim mesmo, rapaz, eu não acredito, eu vou ter que fazer um vídeo elogiando Titãs, porque tá bom. Eu realmente tava surpreso, porque eles estavam seguindo com uma história, eles tinham um objetivo claro com esse episódio, eles não tinham dividido a equipe, teve ótimos momentos de interação entre os Titãs, e a história tava pincelando coisas da primeira temporada com a 4ª temporada, e realmente tentando criar um círculo narrativo entre o que eles estavam querendo. Ao mesmo tempo que eles estavam estabelecendo um flashback da vilã da temporada. E cara, tava funcionando. Não que fosse um 10 de 10, 8 de 10, mas pelo menos não era um 5 de 10. Era um 7 de 10. Tava ali, tava entregando, tava divertido. Mas chega um momento do episódio que os Titãs precisam enfrentar zumbis. Gabriel, mas como assim? Você adora zumbi, você vive elogiando This Is It. Pô, gente, é óbvio que eu gosto de zumbi. O problema não é ter zumbis numa série dos Titãs. O problema é você querer fazer uma série séria o tempo todo, e aí quando chega na cena de ação, você quer ser divertido achando que tá fazendo um slasher descontraído. Não dá, você não tem esse direito. Você não tem o direito de ficar mudando o tom da história quando lhe convém. É pra ser algo sério? Beleza. Então siga com essa filosofia do início ao fim. Não queira fazer coisa descontraída com zumbi, porque você acha que é divertido fazer isso com zumbi, e todo o build-up do episódio ser sério. Porque não dá. Não dá, você não tem identidade. Quer fazer algo legal, divertido com zumbis, estilo Zumbilândia? Faz! Mas tenha pelo menos a decência de entender que esse é o seu tom pra você seguir do início ao fim. Titãs é uma série com crise de personalidade o tempo todo. Não, mas a gente quer fazer uma história séria. 5 minutos depois faz uma piada em cima de uma pessoa inocente que morreu. Não, mas a gente não pode matar pessoas inocentes. 5 minutos depois mata uma pessoa inocente. E eles não estão nem aí o tempo todo, é uma contradição, ninguém revisa esse roteiro, meu Deus do céu. Os últimos 15 minutos desse episódio, eu não consegui entender. Eles iam colocando obstáculos em cima de obstáculos, os Titãs iam reagindo aos obstáculos, e a solução pra passar do obstáculo no final é uma coisa que eles poderiam ter feito no primeiro minuto. No primeiro minuto. Mas assim, ó, vamos por partes nesse episódio pra eu explicar direitinho por que os últimos 15 minutos não funciona. Eu tô até passando mal. Essa série de Titãs ainda vai me matar. O episódio 4 começa com um flashback mostrando a origem da Mother Mayhem, a May. Porque ela tem esse trabalho que o chefe dela não valoriza ela, só que ela também tem poderes e ela consegue escutar o que as outras pessoas estão falando dela. Gente, assim, ó, essa primeira cena, ela é uma cena séria. Uma cena dramática. A atriz, ela tá interpretando pra ser uma coisa séria. É claro que tem um certo exagero dramático na cena envolvendo o chefe dela, mas meio que isso faz um pouco parte dos Titãs, que é sempre muito exagerado. Mas é um exagero puxado pro dramático, não pra comédia. Você tá vendo isso aqui e você tá tentando entender a personagem num nível crível. E isso daqui é fundamental pro que vai acontecer lá na frente. Durante todo o episódio, a gente vai ver o flashback da May e como que ela se juntou à organização. Que pra quem não sabe, é aquela organização lá da primeira temporada
que tinha um asilo, que era onde eles tinham um culto pelo Trigon. E a gente vai descobrir ao longo do episódio, e ela meio que acabou criando a sua própria organização, que vai ser a Irmandade do Sangue. E aqui nesse momento, os Titãs estão fazendo completamente diferente a Igreja do Sangue do que é nas HQs. Essa Irmandade do Sangue que a gente tá vendo na série, meio que acaba sendo criada pelos dissidentes da organização original, né, que queria invocar o Trigon. Enquanto que nas HQs, sim, já teve ligações com o Trigon, mas não originalmente com o Trigon. Não é a origem deles estar ligada ao Trigon. Então a série dos Titãs deu uma simplificada nessa história e meio que transformou a Irmandade do Sangue na organização que a gente viu lá na primeira temporada 2.0. E tipo, não é exatamente o que eu gostaria de ver? Com certeza não, mas eu saúdo eles pela coragem de querer fazer algo diferente, mas principalmente por querer fazer uma ligação com a primeira temporada, já que essa quarta temporada provavelmente vai ser a última dos Titãs. Eles estavam meio que querendo fazer um círculo de início, meio e fim, colocando um desdobramento da primeira temporada na quarta temporada. Uma espécie de rima poética do início com o fim. Enquanto isso, os Titãs estão com o Sebastian, né? Porque no episódio anterior, eles resgataram o Sebastian da Mother Mayhem. E agora eles estão tentando entender o que a Mother Mayhem queria com o Sebastian. E é aqui que o episódio ele vai bem. Porque temos todos os Titãs, mais a Jinx, que foi introduzida no episódio 3, e o Sebastian, interagindo lá no furgão deles. E essas interações, elas são boas porque você consegue ver a amizade entre eles. E a gente também tem a Jinx, que é meio que uma intrusa no grupo, e ela tenta se encaixar no grupo, e isso acaba sendo bem funcional pra história, acaba sendo divertido. E eles ficam fazendo paralelos com a primeira temporada. Eu gostei muito como o Tim Drake ficou perguntando sobre os acontecimentos do passado. E ele fez perguntas que se eu chegasse no grupo, eu provavelmente iria fazer. Então aí, ó, mais uma prova que o Tim Drake é um dos melhores personagens do grupo, só que eles não sabem aproveitar o Tim Drake. E o Tim Drake, ele funciona muito bem nesse nível de interação do grupo. E de novo, quando o grupo tá junto, a série funciona muito melhor, porque o elenco ele tem uma química. E eles fazem esse roteiro andar, mesmo que o roteiro não seja tão bom. Eles tornam as coisas interessantes. Até a Jinx, que foi introduzida no episódio anterior, eu achei que a Jinx foi uma ótima personagem, porque ela cria uma espécie de ruptura no grupo e ela desencadeia diálogos interessantes para cada um dos personagens. Então ela funciona muito bem. Muito embora o episódio 3 tenha sido desastroso, ela foi uma das coisas que se salvou nele. A Ravenna é a única pessoa que estranhamente consegue conversar com o Sebastian. Porque o Sebastian ele não se sente assim tão bem para conversar com os outros. Mas com a Ravenna ele sente que tem uma conexão ali. E enquanto eu tava vendo esse momento do episódio, eu já pensei que eles poderiam fazer um negócio que tem nas HQs dos Titãs do Geoff Johns, que é dos anos 2000, que o Sebastian tenta casar com a Ravenna. Inclusive, eles tentam fazer um casamento dentro da Igreja do Sangue. E esse é um dos momentos mais clássicos que tem na run do Geoff Johns dos Jovens Titãs. Então, nesse momento, eu até tava pensando que eles poderiam desenvolver esses dois pra querer juntar eles de algum jeito. Só que depois, lá no final do episódio, a gente vai ver que é uma conexão completamente diferente. E depois de muito papo entre eles, eles decidem voltar pra aquele asilo que apareceu na primeira temporada e que pegou fogo. Que eu não sei se vocês lembram, mas o Robin e a Estelar decidiram tocar fogo naquele lugar porque eles queriam que aqueles experimentos parassem. E aqui já entra um problema que eu tenho com esse episódio. Porque o Dick Grayson, ele fala na maior casualidade. Não, o lugar pegou fogo e todo mundo morreu. Velho, você que tocou fogo no lugar. Como é que você simplesmente fala isso e você se acha um super-herói, velho? Não, mas todo mundo morreu? Não, mas peraí, velho. Olha, eu até consigo entender a lógica da série de vez em quando querer matar um personagem ou outro, porque... é uma escala cinza, às vezes os personagens matam. Mas nesse caso, o Robin tá falando de um prédio inteiro que eles colocaram fogo. E ele mesmo admite, não, mas todo mundo morreu. Todo mundo morreu, inclusive pessoas inocentes que estavam lá. E você mesmo tá admitindo isso nesse episódio. Assim, é realmente incrível como que os personagens dos Titãs, eles são muito cínicos. Tem horas que eles falam, matei, é isso aí, matei, tô nem aí. E aí, uns 2, 3 episódios depois, eles vão chegar e falar, não, a gente não pode matar esse cara. Enfim, eles pegam o furgão deles e vão até o antigo local do asilo. E a verdade é que agora esse asilo virou um supermercado. Só que os Titãs, eles acham que esse supermercado é muito suspeito. Principalmente porque a Ravenna, ela sente que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, eles decidem investigar o lugar. E eles acabam encontrando uma entrada muito suspeita. E eles pedem pro Superboy abrir ela com a visão de calor deles. E sem eles saberem, eles estão sendo vigiados pela Mother Mayhem. Tem até uma câmera de segurança que grava os Titãs entrando no lugar. E assim, eu acho muito engraçado, né? Como que o Asa Noturna, ele é pra ser o líder, ele é pra ser, tipo, o discípulo do Batman.
E ele não consegue ver uma câmera de segurança que tem no supermercado que flagrou eles entrando no esconderijo secreto dos vilões. Santa incompetência, né, Asa Noturna? Mas pelo menos, assim, ó, obrigado, presença. O grupo dos Titãs não se divide. Todos eles entram no supermercado pra ver o que tá acontecendo de errado. E ainda bem, né? Porque se eles se separassem pela 4ª vez em 4 episódios, eu não sei o que eu ia fazer. De novo, não dá. Contudo, assim, ó, eles entram nesse lugar sabendo que é um culto secreto de vilões que usam magia. E eles entram ali casualmente com as suas roupas de rua, normal, e nenhum deles cogita em colocar seus uniformes. E, pô, velho, eu sei que isso é reclamação boba de, eu quero ver eles com os uniformes. Eu quero, velho, eu quero mesmo, porque é a série dos Titãs. A série dos Titãs tem bons uniformes. Aliás, é a série da DC com os melhores uniformes que a DC já teve na TV. O uniforme do Asa Noturna é legal, o uniforme do Superboy é legal, esse novo do Mutano é legal, da Estelar é legal. E todos eles são práticos, é só eles colocarem as roupas. Não tem CGI. Mas daí, de novo, porque essa não é a primeira vez, eles entram com suas roupas à paisana. Assim, sério, pelo amor de Deus, pelo menos faz o Mutano colocar aquela roupa que eles deram da Star Labs pra ele poder se transformar sem ficar pelado. Mas nem isso, ele vai com as roupas normais dele. O tempo todo a série é um tapa na minha cara. E bem, os Titãs, eles começam a investigar esse local secreto do supermercado e eles encontram uma área subterrânea do antigo asilo que não foi queimado e eles descobrem que a Mother Mayhem tinha ficado presa ali e que quando eles tocaram fogo no asilo, isso acabou fazendo com que ela escapasse. Depois eles acabam encontrando algumas gravações e é aí que eles descobrem que a May, no passado, ela ficou junto com o Trigon e ela teve um filho do Trigon. Só que esse filho, como era um menino e não era uma garota, conforme dizia a profecia, ele foi afastado dela. E ela ficou com raiva disso tudo e acabou sendo presa ali. E é aí que eles descobrem que o Sebastian é filho do Trigon e, por consequência, irmão da Ravena. Gabriel, mas que absurdo isso, nunca teve nas HQs. E assim, é bem diferente das HQs, mas eu consigo ver o que eles estão querendo fazer. E assim, ó, aqui a gente já tá mais ou menos na marca dos 30 minutos do episódio, e até aqui, apesar de um ou outro momento meio nada a ver do episódio, ele tá sendo legal, ele tá sendo interessante, tem bons diálogos entre os Titãs, e na minha opinião, isso é o mais importante. Ter uma boa dinâmica da equipe. E claro, no meio de uma história interessante com eles tentando pegar os vilões. E aqui tá acontecendo até esse momento. Mas é os últimos 15 minutos que começa o desastre absoluto. Porque a Mother Mayhem, como ela tá vendo tudo pelas câmeras de segurança, ela manda o seu exército de seguidores atrás dos Titãs. E esse pequeno grupo dos vilões, pra tentar derrotar os Titãs, eles pegam utensílios que tem no supermercado. E tem essa cena muito patética deles pegando um machado, uma motosserra, sabe? Nesse momento, o tom do episódio, ele muda completamente. Ele deixa de ser algo que é pra ser levado a sério, pra ser uma coisa bem incrível, e ele começa a entrar numa área meio que de desconstrução pra não se levar a sério. Porque quando você vê esse monte de seguidor da Mother Mayhem tentando derrotar o Superboy com um machado, você sabe que não é pra levar a sério. Você sabe que não é pra levar a sério. Mas enfim, eles tentam derrotar o Superboy, a Ravena, com um machado, uma motosserra. E quando começa a luta dos Titãs com esse grupo, é a pior coisa possível. Porque os Titãs entendem que eles têm que fugir. Só que eles não conseguem fugir porque esses caras são muitos. Então eles são forçados a lutar. E, obviamente, cada um tenta lutar sozinho, sem nenhum tipo de organização. De novo, o Asa Noturna tem que ser banido da equipe porque ele não lidera ninguém. Ele deixou todo mundo pra lutar sozinho de novo. E é o que acontece, cada um vai lutar sozinho. Só que eu não consigo entender, velho, eles têm o Superboy. Eles têm o Superboy, cara, no nível do Superman. Era só o Superboy usar a super velocidade, dar um soquinho aqui, um soquinho lá, e eles iam derrotar todo mundo. Mas não é isso que acontece. O Mutano, óbvio que ele luta sem se transformar de novo. E todos eles, individualmente, eles acabam se saindo bem. Só que daí chega alguém e fala, né, que como eles são muitos, eles precisam fazer alguma coisa, porque senão eles não vão parar. E é aí que, meu Deus do céu, a Ravena pega uma motosserra, e eu não tô brincando pra vocês, ela pega a motosserra e ela tira a cabeça dessa pessoa na cena mais slasher possível. É super tosco. Então a Ravena, ela matou a pessoa. Dane-se se aquela pessoa é inocente e ela tá sendo manipulada pela magia da Mother Mayhem. Não importa. Usa a motosserra porque a motosserra é maneiro, vai fazer uma cena maneira aqui dela tirando a cabeça de uma pessoa. Porque o Titã, dane-se a lógica, dane-se.
Vocês não estão nem aí. E muito bem, nessa cena eu já tava quase infartando de tanta raiva. Só que aí, a Jinx, que tava no grupo, ela simplesmente decide, nesse momento, utilizar um poder dela que faz todo mundo ficar parado. Por que você não usou isso antes? Por quê? Se você tinha o poder de deixar todo mundo parado no tempo pra vocês fugirem, por que vocês não fizeram isso antes? Por quê? Porque eu peço, roteiro, pelo amor de Deus, revisa o que vocês estão fazendo. Não é possível. Você deliberadamente colocou todos os personagens em risco, sendo que não havia risco. Eu não consigo entender. Cara, essa luta ela é inacreditável. Esse roteiro é inacreditável. Mas ele não para por aí. Não. Claro que não. Porque os titãs, eles decidem fugir dali com todo mundo parado. E quando eles vão fugir, o Dick Grayson, não satisfeito que a Ravena matou uma pessoa que talvez seja inocente, ele diz pra ela... Não, pega essa motosserra aí, ela pode ser útil. Sério? E a Ravena leva a motosserra. Ah, Gabriel, mas cadê o Deathstroke? Você falou que ia ter o Deathstroke. Ah, Gabriel, clone do mal, o Deathstroke. O Deathstroke não dá. Bem, os titãs, eles conseguem fugir desse grupo aí, e eles vão pra uma outra sala. E é nessa sala que o Asa Noturna, ele acha que vai ter um plano de líder. Ele diz, né, vamos enfrentar 2 de uma vez, 3 de uma vez, vamos fazer isso daqui, você ataca por lá, você ataca por cá. Só que não adianta nada, porque imediatamente aparece o Deathstroke. E aí o Mutano, ele fala a frase que daí acabou o clima do episódio. É um zumbi Deathstroke. Zombie Deathstroke! É isso aí, aparece um zumbi Deathstroke, porque eles não têm dinheiro pra trazer o ator, e eles decidiram fazer o zumbi Deathstroke que não fala nada. Ah, Gabriel, mas como assim? Zumbi Deathstroke é muito maneiro. Não, é muito maneiro mesmo, é uma boa ideia. Só que o que vai acontecer na sequência não faz o menor sentido. O Deathstroke tira uma arma e ele começa a atacar os titãs. E os titãs, eles se escondem, obviamente pra não levar tiro. E é aí que o Superboy fala, ô Asa Noturna, deixa que eu vou lá. Ele não tem chance contra mim. E ele não tem chance mesmo, velho. Eles estão se escondendo totalmente sem necessidade porque o Superboy, ele poderia ficar na frente do Deathstroke e ele não ia conseguir fazer nada. 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 E é exatamente isso que o Superboy faz. E aí, ele dá um soco no Deathstroke e passa. A cabeça do Deathstroke sai voando. E ele fica parado ali. E aí os caras pensam que vão conseguir fugir. Aí já virou Zumbilândia, né? Não dá pra levar mais a sério esse episódio. Mas esse não é o supra-sumo, porque vai acontecer logo depois. Porque o Deathstroke, como ele é zumbi, ele não morre. Ele pega a cabeça dele e coloca no lugar como se fosse Deadpool. E nesse momento ele meio que aproveita que tá todo mundo chocado com isso, consegue imobilizar eles e ele tenta pegar o Sebastian. Porque tudo isso que tá acontecendo com a Mother Mayhem é porque ela tá atrás do Sebastian. Porque ela precisa do Sebastian, porque o Sebastian é o profeta que eles vão derrotar o mundo junto com o Trigon. Beleza, nesse ponto da história nem dá pra muito questionar. Mas assim, o que acontece na sequência é inacreditável. O zumbi Deathstroke sequestra o Sebastian, leva ele até um carro, joga ele ali dentro da parte de trás do carro, e o zumbi Deathstroke senta no carro pra dirigir. O zumbi Deathstroke dirigindo o carro com a pessoa que ele sequestrou. Eu pergunto pra vocês, é a mesma série que começa com um flashback incrível de uma vilã mostrando a sua origem, né, com ela sustentando as dores do mundo e se segurando com seus poderes? Não é! Não pode ser! Isso daqui é uma coisa que aconteceria num filme de comédia zumbi. O zumbi num carro, dirigindo. E ainda mais o Deathstroke, velho. O Deathstroke. Ah, velho. E assim, ó, em defesa da série, o zumbi Deathstroke não é exatamente um zumbi. Fica implícito que quem tá controlando mesmo esse Deathstroke é a Mother Mayhem, o que justificaria o zumbi dirigir o carro. Mas, gente, mesmo assim, não dá, não dá. E pra piorar, esse zumbi ainda é incompetente. Porque ele não sequestrou o Sebastian verdadeiro, ele sequestrou a Jinx, que tinha alterado seu corpo pra enganar ele. Aí a Jinx, ela vai até o Deathstroke, ao se revelar, e é isso que ela faz ao perfurar o outro olho do Deathstroke. E ele fica ali, zumbi morto, na van que ele ia dirigir. E o Asa Noturna chega com seu super carro esportivo, pega a Jinx no carro, e eles vão embora. É isso. Cara, é inacreditável. Esse episódio, ele é inacreditável. Inacreditável esse episódio. E olha, eu vou dizer pra vocês que é tão ruim, é tão trash, que eu tava rindo, eu tava me divertindo como eu nunca me diverti com a série Titãs. Então é uma ruindade que dá uma volta e começa a ficar divertido pra bom. Só que daí é aquele negócio, você não tá rindo com a série, você tá rindo da série. Pelos piores motivos possíveis.
Não posso dizer que não tava, eu tava, mas pelos motivos errados. Enfim, os Titãs então decidem voltar pro Star Labs, porque como eles querem proteger o Sebastian, e eles precisam manter o Sebastian seguro durante toda a lua de sangue que tá acontecendo, eles entendem que no Star Labs é o local mais seguro pra fazer isso. E tem até uma referência gratuita do John Constantine que eles soltam aí dizendo que o John Constantine existe nesse universo. Mas eu prefiro não conhecer esse John Constantine desse universo. E bem, de fato, a instalação da Star Labs é extremamente segura, só que a gente vê no final do episódio que o Superboy, ele tava meio mal pelo ferimento que ele teve durante a luta com o Deathstroke, porque ele recebeu uma facada do Deathstroke. E aí, na última cena, ele vai no banheiro, ele acaba cuspindo sangue e aquela cobra, assim como aconteceu com o Lex Luthor. Então, ficou um pouco subentendido que no próximo episódio, a ameaça mesmo vai ser o Superboy controlado pela Mother Mayhem. E aí, termina esse episódio, e olha, não há palavras. Os últimos 15 minutos é uma maluquice sem lógica. Eu sinto que a gente vai pro Zumbilândia com Titãs. E olha, eu até admito que tem um certo charme eles não terem nenhuma lógica. Porque eu tô me irritando tanto que eu acabo me divertindo. O Mutano não se transforma pela trilionésima vez. E eu tô rindo disso, eu já não tô mais nem frustrado. Eu até prefiro quando o Titãs dá essas disputas do que ele tentar ser sério o tempo todo. Porque daí, pelo menos, ele é ruim divertido. E ele não é ruim chato. Mas continua sendo ruim e continua sendo um absurdo. Toda essa sequência de evento, todo esse negócio da motosserra, vamos levar a motosserra, vamos fazer a Ravena usar a motosserra pra tirar a cabeça de uma pessoa, e depois vamos fazer uma piada com isso. Vamos levar o Deathstroke, ele vai levar um soco do Superboy, a cabeça dele vai voar, ele vai pegar a cabeça dele como se fosse o Deadpool. Meu Deus, meu Deus. É inacreditável tudo que acontece nessa série, é inacreditável. Olha assim, ó, eu me divirto demais, não abro mão de assistir isso. Porque eu gosto de ver o quão absurdo eles podem ir no próximo episódio. Porque como é que eles vão superar isso daí? Não tem como, não tem. Então, assim, ó, esse episódio foi ruim? Foi. Mas eu vou dar nota 7 porque eu me diverti com ele. Era ruim, péssimo, deu uma volta e começou a ficar bom. Mas totalmente pelos motivos errados. É um bom, mas passando muito pano, porque eu acabei me divertindo pelo suprassumo de ver Deathstroke zumbi dirigindo um carro. Não é possível. E de novo, se esse fosse o clima de Titãs, essa coisa super, mega exagerada o tempo todo, e isso fosse uma constância em todos os episódios, eu acho que a série ia ter uma identidade muito maior. Só que essa não é a realidade dos Titãs. O Titãs é uma série que tenta ser séria. E eles fazem essa coisa dark edge, queremos ver sangue, queremos ver pessoas sendo decapitadas porque eles acham legal, mas eles não têm noção do limite até onde dá pra levar isso. E quando você começa a fazer coisas super sérias, exageradas, você dá uma volta e começa a ser desconstrução engraçada. Só que o Titãs, ele ainda acha que ele tá se levando a sério. Então ele não consegue entender qual que é o seu tom, é uma crise de personalidade o tempo todo. Porque eu lembro que isso aconteceu na terceira temporada, tinha um momento super, hiper, mega sérios, e aí, num episódio aleatório, vi uma coisa nada a ver. Sei lá, chuva roxa do Poço de Lázaro. Patético, mas aconteceu. E olha, pelo menos eu prefiro Deathstroke zumbi dirigindo um carro totalmente sem noção, porque pelo menos é engraçado de tão ruim que é, do que chuva roxa do Poço de Lázaro, porque é exagerado, mas não é engraçado, sabe? Mas enfim, a verdade é que não é bom. Quando essa série terminar, ela vai ser um manual do que não fazer com Titãs, pro resto da vida. Quer fazer uma plot de zumbi com adolescente sendo super mega engraçado e desconstruído à la Zumbilândia? Faz, mas pelo menos tem a decência de querer se auto-assumir com essa personalidade o tempo todo. E não tente fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Enfim, esse é o episódio dessa semana de Titãs. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado. E dá-lhe descer! E esse foi o vídeo da análise do episódio 4 de Titãs. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.